pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de vídeos sobre o estudo da eletrônica. E para complementar o anterior, na qual a gente falava sobre as três grandezas da eletricidade, as três principais grandezas da eletricidade, tensão, corrente e resistência elétrica, hoje a gente vai falar sobre as duas leis de Ohm. Nós vamos tentar decifrar as duas leis de Ohm a partir dos experimentos que George Simon fez para definir as suas duas fórmulas matemáticas que definem suas duas leis. Primeiro vamos começar com a primeira lei de Ohm. Você lembra como que é definida a primeira lei de Ohm? A primeira lei de Ohm é definida pela tensão elétrica, representada pela letra V, que é igual à resistência elétrica, representada pela letra R, vezes a corrente elétrica, representada pela letra I. E que, por sua vez, tem as unidades de medidas de tensão elétrica em volts, que é representada pela letra V também. R, resistência elétrica, pela letra grega Ohm. E corrente elétrica, Ampere. E qual foi o experimento que Ohm utilizou para chegar nessa definição aqui, nessa fórmula matemática? Basicamente, ele pegou um material específico, vários materiais no caso, para fazer um experimento mais completo. E com cada material ele fez diversas anotações. E o que eram essas anotações? Ele pegava o material e aplicava uma DDP sobre esse material, aplicava uma tensão elétrica sobre o material. E ele percebeu que ao aplicar uma tensão elétrica sobre esse material, surgia uma corrente elétrica. E relacionando os dois valores de tensão e corrente elétrica, ele percebeu que ao aplicar a tensão, surgia uma corrente, e a razão entre esses dois valores era sempre constante. Ou seja, ele pegava o material e aplicava, vamos supor aqui para o nosso caso, 20 volts. Surgia uma corrente então de 1 ampere. Qual a relação, qual a razão entre esses dois valores? Para o caso do nosso C aqui, 20. Como ele realizou várias vezes, ele não podia chegar a uma conclusão direta. Por isso eu vou deixar aqui sem unidade de medida. E aí ele foi lá, pegou e aplicou novamente uma tensão elétrica. Dessa vez o dobro dessa primeira tensão aqui, 40 volts. E aí surgiu uma corrente elétrica de 2 amperes. Percebe que a relação entre a razão da tensão e corrente elétrica vai ser sempre o mesmo valor para C? E foi assim que ele conseguiu definir o nosso R, a nossa resistência elétrica. E, portanto, ele conseguiu chegar na primeira lei de Ohm, que é definida por essa fórmula aqui. Tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. O experimento dele foi muito simples, mas ele teve que fazer diversas anotações com diversos materiais para chegar nessa conclusão. Até porque você pode perceber que isso aqui é um crescimento linear. Se você for traçar um gráfico disso aqui, você vai perceber que o material que ele utilizava tinha que ter um comportamento linear. Porque se não tivesse, essa fórmula aqui não valeria para aquele material. Se ele não tivesse um comportamento linear. Por isso é muito importante verificar que existem diversos casos. Essa fórmula não se aplica para tudo. Então vamos agora para a segunda lei de Ohm. O que diz a segunda lei de Ohm? A segunda lei de Ohm, ela fala que resistência é igual a esse ρ aqui. O que seria esse ρ? Esse ρ nada mais é que a resistividade elétrica do material. É a resistividade, é a resistência se opor à corrente elétrica que o material tem naturalmente, que a gente discutiu na aula anterior por que resistência era a oposição à passagem de corrente elétrica. Esse ρ aqui é muito importante na hora de definir a resistência de um condutor, um cabo que conduz energia elétrica, um cabo de transmissão, um cabo de distribuição que a gente vê por aí na rua. É muito importante para você definir a resistência desse cabo. Outro fato importante que define a resistência desse cabo é o comprimento dele. Você concorda comigo que se você for fazer uma corrida, você vai ter mais dificuldade numa corrida de 2 km do que numa corrida de 100 metros? Para a corrente vai se comportar da mesma forma. Quanto mais material eu tiver, quanto mais longo for esse fio, mais dificuldade eu vou ter de
completar o meu circuito completo. Logo, essa resistência aqui vai ser maior. Outro fato que influencia de maneira drástica também o comportamento da resistência de um condutor é a seção transversal do fio. E o que significa essa seção transversal do fio? É a bitola dele, é basicamente a grossura desse fio. Então você concorda comigo que se você tiver um corredor muito grande, muito espaçoso para você, para sua família passar, vocês não vão passar com uma facilidade muito grande? Pô, o corredor é gigantesco, quanto mais pessoas, se tiver muitas pessoas, eu vou continuar passando tranquilamente sobre ele. Então, se eu tiver aqui um valor muito grande, você concorda comigo que a corrente elétrica vai fluir mais facilmente? E logo, esse valor de resistência aqui vai ser menor, porque ele é diretamente proporcional, diferente da resistividade e do comprimento? Mesma coisa, se eu tiver um corredor muito pequeno para mim passar, você concorda que eu vou passar com mais dificuldade? A corrente não vai ser mais difícil da corrente fluir por esse fio? Então aqui vai ter um valor menor e aqui a resistência desse condutor vai ser maior? Basicamente, foi esse experimento que Ohm fez. Ohm pegou um fio, esticou ele, colocou diversos terminais com que ele conseguisse medir a resistência desse fio e foi verificando que o comprimento e que a seção transversal e também a resistividade elétrica natural daquele fio influenciaria sobre a resistência total desse condutor na hora de você transportar corrente elétrica. Por isso é muito importante saber esse conceito aqui, principalmente na hora que a gente vai definir lá sobre corrente alternada. Isso aqui é um dos principais responsáveis na hora que foi criado, ou na hora que foi definido que corrente elétrica seria transportada de modo alternado ao invés de contínuo, porque em contínuo existia muita perda de corrente e o conceito de corrente alternada era muito mais eficiente. E foi esse conceito fez com que Nikola Tesla fosse considerado um gênio, o pai da elétrica nos dias de hoje. Então é muito importante você ter em mente essas duas leis de Ohm e ter muito em mente também quais foram os experimentos que definiram essas duas fórmulas matemáticas usadas até hoje na hora de você projetar circuitos eletrônicos, na hora de você dar aula em faculdades, em cursos técnicos sobre a área de eletrônica. Essa é a aula de hoje. Se você gostou, não esquece de compartilhar com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seu comentário sobre alguma dúvida sua. E é isso. Valeu, abraço.